Boa tarde, gente. Então, chegamos na nossa consulta de 1 ano, tá? E uma pergunta frequente, assim, então, que começa a partir, né, desse momento, é em relação à alimentação. Se o bebê já pode comer a comida da casa, tá? E a resposta é sim, o bebê pode comer a comida da casa desde que a comida da família, né? Mantenha-se aquela alimentação saudável, que tenha mais ou menos uns 2 tipos de legumes, que tenha feijãozinho, que tenha uma carninha, que tenha um arroz ou uma polentinha, ou, né, dentro dos legumes uma batatinha. Então, se a comida mantiver os grupos alimentares que são importantes para o bebê e que ele estava acostumado a comer. E desde que não seja muito temperada, que só se use temperos naturais, que não seja muito salgada, que não tenha muita gordura, a princípio o bebê já pode comer a comida da família, sim, tá? A partir de 1 ano, dentro dos alimentos saudáveis, então a gente pode começar a liberar de tudo, todo tipo de fruta, todo tipo de legume, todos os tipos de carne, tá? Peixe, eu não tinha comentado, mas a gente já pode começar até um pouco antes de 1 ano. Em países europeus, inclusive, eles começam o peixe bem mais precoce, porque eles têm uma cultura pro peixe muito, muito mais do que nós, né? De ingestão de peixe muito mais do que a gente. Então, dentro desses grupos saudáveis, está tudo liberado, tá? Tudo que for novo e diferente, a gente começa aos pouquinhos, né? Porque se o bebê tiver alguma reação alérgica, a gente consegue identificar. E outra coisa que eu não acho que não comentei foi do ovo. A gente também já pode começar o ovo, né? Em geral, eu começaria até um pouquinho antes, ali pelos 9 meses, 8 meses, com a gema bem cozidinha. E depois, se tudo bem, vamos evoluindo para a clara, que é a parte do ovo que costuma ser mais alergênica, tá? Ahn, que em relação ao leite, então, bebês em aleitamento materno seguem mamando no peito, tá? Não tem problema, não tem necessidade de complementação de outro leite nem nada. E os bebês em fórmula, então, assim, ó, atualmente a gente tem recomendado as fórmulas de número 2 até por um pouquinho mais de tempo, tá? Antes o bebê fazia 1 ano, a gente já trocava para as fórmulas de 1 ano, mas a gente tem que segurar as fórmulas de número 2 um pouco mais de tempo, tá? Mas a partir de 1 ano, o bebê pode tomar a fórmula de número 2, pode tomar a fórmula de número 3 e pode já tomar as fórmulas para 1 ano. Não recomendamos ainda o leite de caixinha. As fórmulas são bem mais completas e atendem melhor às necessidades nutricionais do bebê. Fora que às vezes a gente não tem certeza da procedência dos leites de caixinha, então a gente ainda dá preferência para as fórmulas, tá? Em relação às vacinas, então, agora a gente começa a ter uma leva de vacinas de novo. Então, a partir de 1 ano, o bebê faz uma vacina bem importante, que é a MMR ou tríplice viral, que é a vacina do sarampo, rubéola e cachumba. Então, bem importante, porque tivemos, né, um aumento importante dos casos de sarampo nos últimos tempos. Então, é muito importante, né, a gente estar vacinando para essa doença. Faz o reforço da pneumocócica e da meningocócica, tá? Esse esquema que eu tô falando é o esquema do calendário básico de vacinação, né? Recomendado, né? Em todos os postos de saúde. Se o bebê estiver fazendo suas vacinas em clínica privada, pode haver pequenas variações, mas que daí cada um vai conversar com o seu pediatra. Mas o que tem que ter, que é importante nesse momento, é isso: tríplice viral, reforço de pneumo e reforço de meningo, tá? Em relação ao desenvolvimento, então, agora a gente começa assim a ter bastante variações no desenvolvimento dos bebês, tá? Tem bebês que com 1 ano vão estar engatinhando, se levantando, dando passinho com apoio. Tem bebês que com 1 ano já vão estar caminhando sem apoio. Tem bebês que com 1 ano já vão estar falando algumas palavrinhas. Tem bebê que vão estar falando sílabas, tem bebês que não vão estar falando nada. Então é aquela coisa que eu sempre digo, cada bebê tem seu ritmo, e dentro do ritmo de cada bebê, a gente tem que observar que está havendo uma evolução. Então, às vezes, o bebê tem 1 ano e não caminha, mas ele tá fazendo mais coisas do que fazia mês passado, a gente vê que o tônus muscular tá bom, que ele levanta nas coisas. Então, o que importa é a progressão. Mesma coisa em relação à fala. A fala, o ritmo da fala varia muito de bebê para bebê, não existe um padrão, tá? Então, às vezes tem bebês que com 1 ano já estão falando palavrinhas e tem bebês que com quase 2 anos falam muito pouco. Então, a gente sempre tem que observar assim, ó, progressão, né? Tanto na parte motora quanto verbal. Meu bebê está progredindo, né? Cada vez está fazendo mais coisas. Compreensão. Então, se o bebê não fala, mas ele entende tudo que eu peço, né? Ah, pega o meu sapato roxo no armário.
E o bebê vai lá e pega. Não digo um bebê de 1 ano, mas um pouquinho, 1 ano e 3, né? Então ele não fala, mas ele entende, obedece comandos, né? Sabe quem é a mamãe, sabe quem é o papai, sabe quem é o uau, sabe quem é a vaca, a cocó, né? E expressão, né? O bebê saber se expressar. Mesmo não falando, ele aponta, ele chora, ele faz se entender para conseguir o que quer. Então, se esses 3 sinais estiverem evoluindo bem, a princípio a gente pode ir observando, né? E esperando o ritmo de cada bebê, tá? Uma outra coisa, assim, bem importante agora com o ano é que às vezes muitas mães me perguntam: ah, fez 1 ano, tem que fazer exame de sangue. Então, essa coisa de exame de sangue é uma coisa que se usava mais antigamente, assim, né? Atualmente, nem digo atualmente, nos últimos anos, a gente valoriza muito mais a clínica do bebê do que um exame de sangue. Então, se o meu bebê está ganhando peso bem, crescendo bem, desenvolvendo bem, tem uma boa cor, tem mucosas coradas, às vezes os bebês têm a pele branca, mas a gente olha aqui dentro do olhinho e vê que tá bem coradinho, né? É sinal que ele tá bem corado, tá? Porque tem bebês que são branquinhos, então não dá para avaliar uma palidez pela cor da pele do bebê, que daqui a pouco é ser mais branquinho. O bebê tá ativo, né? O bebê come bem. Então, a princípio, assim, é um bebê que tá saudável em todos esses parâmetros. Não precisa fazer exame de sangue. A gente vai fazer exame de sangue se detectarmos algum problema em algum momento, tá? Ah, parou de comer, não come mais nada direito há 2, 3 meses. Não tá crescendo bem, só dorme. Então, se tiver algum problema, a gente vai fazer exames, mas via de regra não é feito de rotina com 1 ano, tá? A outra pergunta bem frequente nessa fase é em relação às escolinhas também. Não tínhamos conversado sobre isso ainda. Então, assim, ó, escolinha, recomendação médica, pediátrica, é a partir de 2 anos. Antes dos 2 anos, a escolinha não vai ter um maior benefício em termos de desenvolvimento e interação para o bebê, tá? Então, a escolinha antes dos 2 anos, ela é indicada por necessidade e não por estímulo. Ah, os pais trabalham o dia inteiro e não tem com quem deixar. Ah, ele estava ficando com uma babá que só deixava ele na frente da TV e não está evoluindo nada. Então, assim, claro que casos específicos, né, a gente até indicaria, mas na grande maioria, se tem com quem esse bebê ficar, não tem necessidade para creche antes dos 2 anos, tá? Até os 2 anos eles não brincam uns com os outros, mas brincam muito mais lado a lado, então não vai ter tanto benefício, né? E o importante é que ele receba atenção, amor, estímulo, que não importa se vai ser da escola ou vai ser de casa, tá? Então, a princípio, não é uma indicação. E até os 2 anos a gente sabe também que a imunidade do bebê é tá em desenvolvimento, assim. Então, o bebê é mais suscetível a infecções até os 2 aninhos, tá? Por isso que ocorrem tantas viroses nos primeiros 2 anos de creche. A partir dos 2 anos, o sistema imunológico vai ficando mais forte e as viroses tendem a ir diminuindo. Então, seria mais uma indicação de segurar um pouquinho para que o bebê não fique tão dodói, que é uma coisa bem comum quando entra na escolinha, tá? Mas é óbvio que se houver a necessidade, não há problema. O que eu tô dizendo aqui é só que não se coloca por colocar. Se tem com quem deixar, se tem essa segurança em casa, não há essa necessidade, tá? Não vai desenvolver mais ou menos por causa da escolinha. Vai desenvolver mais ou menos pelo estímulo que está recebendo em casa dos pais, dos avós, da babá, de quem estiver com o bebê, tá bom? E no caso de bebês, então, que não estão indo para a escolinha, claro que é importante ter uma rotina de horários de alimentação, de horários de sono, porque essas coisas na escolinha funcionam muito bem. Então, a gente tem que tentar ter rotina em casa também, que isso é muito importante para o bebê, tá? Fora isso, descer na pracinha, ir no parque brincar, ir pra rua, né? Não, evitar muita TV, evitar telas, né? Eletrônicos, assim, antes dos 2 anos. Usar o mínimo possível, tá? Se possível, não usar melhor. E quanto maior a tela, melhor também. É melhor ver uma TV grandona do que um celular do pai e da mãe. Então tem que evitar, porque é uma coisa que vicia, que eles gostam e depois não querem largar, tá? Então é muita brincadeira na rua, é jogo, é correr, eles têm que queimar energia. E a gente pode botar em alguma atividadezinha extra também. Natação, ginástica para bebês, aulinha de música, todas essas atividades, pelo menos aqui em Porto Alegre, né? A gente são oferecidas desde os 6 meses de idade, assim, o bebê já estaria liberado para participar desse tipo de atividades, tá? A partir de agora, então, as consultas começam a espaçar um pouquinho, passam a ser a cada 2 ou 3 meses, tá? E aí, a cada consulta, então, a gente vai reavaliando, principalmente o desenvolvimento, o crescimento,
né, atualizando as vacinas e tirando as dúvidas dos pais, tá? A princípio, acho que é isso da consulta de 1 ano. Se ficar alguma dúvida, me perguntem. E beijo, boa quarentena, fique em casa.